Pronto, já estamos gravando. Eu vou compartilhar a minha tela. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Maravilha. Também conseguem ver a minha tela, né? Sim? Sim, professor. Tudo bem. Então vamos lá. Centro de massa. No vídeo eu explico que o centro de massa ele coincide com o centro geométrico. Do corpo, seja ele uma linha, seja ele uma área plana, seja ele uma casca tridimensional, seja ele um volume, tá? Tanto faz. Por que isso? Porque densidade de massa variável só existe na matemática, tá? Então, densidade de massa variável, ou seja, eu tenho, é como dizer assim, eu tenho uma chapa de aço, por exemplo, a densidade do aço é cerca de 7.700 quilos por metro cúbico, né? É densidade constante, certo? É como dizer que nesse canto aqui da chapa, o material é mais leve e lá no outro canto o material é mais pesado. Não, isso não existe na prática, tá? Se eu tiver um material só, ou seja, a chapa é toda de aço ou toda de, sei lá, poliuretano, qualquer outra coisa, certo? Então a densidade é constante, o material é homogêneo, então o centro de massa coincide com o centro geométrico, tá? Mas eu tenho que prestar atenção a isso, porque centro de massa é uma coisa e centroide, centro de área, centro de volume, tudo isso é centroide, tá? É o centro geométrico. Então, teoricamente, centro geométrico, que pode ser um centro de linha, centro geométrico, pode ser um centro de linha, pode ser um centro de área, um centro de volume. Então, isso aqui é igual a baricentro, que é igual a centroide. Então, isso aqui é uma coisa. Outra coisa é o centro de massa. Mas, como eu falei, se o material for homogêneo, os dois são a mesma coisa, porque cada pedaço concentra massa proporcional ao volume, ou ao comprimento, ou a qualquer outra, por exemplo, ou a área, tá? Então, centro de massa é um ponto sobre o corpo onde se admite concentrada toda. Isso não é real não, tá?
É claro que o centro de massa não concentra toda a massa do corpo. Isso não é real, mas como o centro de massa é um ponto que neutraliza, digamos, a distribuição de massa sobre o corpo, no vídeo até eu dou o exemplo do equilibrista de pratos, né? Onde é que o equilibrista de pratos vai colocar aquela varetinha dele para que o prato não caia? Claro que é no centro, né? Porque se ele colocar mais para cá, o prato vai cair para cá. Se ele colocar mais para cá, o prato vai cair para cá. Ele vai colocar, claro, no centro do prato, né? Por quê? Porque é no centro do prato que se neutralizam as contribuições da massa ao longo daquele prato, certo? Então, o centro de massa é um ponto sobre o corpo onde se admite concentrada toda a massa e é nesse ponto que se equilibram as contribuições da massa oferecidas por cada ponto, cada partícula situada sobre o corpo. Então é o que eu falei aqui. Eu vou colocar no meio porque ali no meio eu vou conseguir neutralizar, vou conseguir equilibrar todas as contribuições de massa do corpo. Pode falar, quem abriu o áudio. Tá bem baixo. Alguém falou aí, eu sei que alguém falou, mas quase não ouvi. Ele mandou o comprovante? Ih, alguém abriu o áudio. Seu áudio tá aberto. Quem abriu o áudio aí, por favor, se for fazer pergunta, estou à disposição. Se não for, por favor, feche o áudio. Então, ó, eu tenho aqui, digamos, esse corpo dividido em vários pedaços aqui, ó. Cada pedaço desse tem uma massa, por exemplo, esse pedaço aqui tem uma massa, esse aqui tem uma massa. Cada um vai dar uma contribuição, né? Então, se eu ponho o apoio no centro, então todos esses outros vão se neutralizar aqui no centro. Então, essa é a ideia do centro de massa. É o ponto que vai equilibrar a distribuição de massa sobre o corpo. E claro, se o corpo é homogêneo, ou seja, é todo feito do mesmo material e a densidade do material é constante, então é como eu disse, o centro de massa vai coincidir com o centro geométrico. Tá bom? Então, a gente pode ter... A gente pode ter um centroide de linha, a gente pode ter um centroide de área, de uma área plana, a gente pode ter o centro de uma superfície tridimensional, ou a gente pode ter o centro de um volume. Não importa qual seja o centro que eu estou calculando, cada pedaço desses aqui que eu desenhei vai dar a sua contribuição. Então, por exemplo, se for uma área plana, no caso de área plana, então, por exemplo, a coordenada x do centroide vai ser o resultado da soma das contribuições de cada pedaço, que vai ser
a coordenada x de cada pedaço multiplicado pela área de cada pedaço. E aí eu vou dividir pela área. É mais ou menos como uma média ponderada. Né? É feita uma prova, a primeira prova com o peso 1, segunda prova com peso 2, terceira prova com peso 3, quarta prova com peso 4. Então a minha média vai ser N1 vezes 1 mais N2 vezes 2 mais N3 vezes 3 mais N4 vezes 4 dividido pela soma dos pesos, que é igual a 10. Então aqui é a mesma coisa. Ó. A coordenada x multiplicada pela área de cada pedaço. Vou somar todas essas contribuições e vou dividir pela área total. Certo? Então, a mesma coisa eu vou fazer se for um centro de volume, se for um centro de uma superfície tridimensional ou qualquer que seja o centro que eu estou calculando. Ok? Até aí alguma dúvida? Não, professor. Então, agora vamos para as fórmulas, né? Então, no caso de centro de uma linha. Então, cada contribuição infinitesimal, cada contribuição infinitesimal é dl, certo? Então, o x, coordenada x do centro de linha, é a integral de x vezes dl, dividido pela integral de dl, que é igual a L, certo? O YC em contrapartida é integral de Y dl dividido por L, que é a integral de dl, certo? Mais explicitamente, XC vai ser igual à integral de x vezes a raiz quadrada de 1 mais f' ao quadrado dx, dividido pela integral de raiz quadrada de 1 mais f' ao quadrado dx. E a mesma coisa o y. Integral de y vezes a raiz de 1 mais f' ao quadrado dx, dividido pela integral da raiz de 1 mais f' ao quadrado dx. Lembrando que isso aqui é dl. Certo? Professor, e se for uma área plana? Se for uma área plana, então cada contribuição vai ser dA, diferencial da área, certo? Então, digamos que eu queira, eu tenho aqui uma curva x, y, e eu quero o centro dessa curva. Aqui é f de x.
Aqui é A, aqui é B. Então, a coordenada x vai ser integral de x dA sobre a integral de dA, que é igual a A. E a coordenada y vai ser a integral de y dA sobre a integral de dA, que é A. Mais explicitamente, o xc vai ser integral de x vezes f de x dx dividido pela integral de f de x dx. Enquanto o y, integral de y, aí aqui eu preciso explicar. O meu elemento de área é f de x dx, tá certo? Estão me ouvindo? Sim, professor. Sim, professor. Aqui a largura é dx e a altura é f de x. Mas o centro vertical desta altura está a y sobre 2, não está? O centro geométrico do retângulo aqui é H, e o centro dele está H sobre 2, não é? Não é isso? Exato. É o centro geométrico, então é H sobre 2. Então eu vou pegar o meu DA é f de x dx, certo? E vou multiplicar por y sobre 2, que é a contribuição de cada pedaço, certo? A cota y de cada pedaço é y sobre 2. Não é assim? De acordo com essa figura aqui? Sim, professor. O meu dA é f de x dx. É essa parte que eu pintei aqui. F de x dx. Aqui é dx. Certo? E a altura, a contribuição de cada pedaço, a posição, a cota y de cada dA está em y sobre 2. E depois eu integro embaixo a integral de f de x dx, que é igual à área da figura. Tá certo? Então, no caso do YC, de uma área abaixo de uma curva, isso vai ser igual a meio. E, professor, de onde veio esse meio? Veio desse meio aqui, ó, de y sobre 2. Meio vezes a integral de f de x ao quadrado, porque y é f de x, dx, dividido pela integral de f de x dx. Certo? Daqui a pouco a gente vai estar resolvendo uns exercícios e aí eu acho que isso vai esclarecer um pouco mais e eu espero as perguntas de vocês. Tá? E se for volume, a mesma coisa. Se for centro de volume, o raciocínio é análogo, ou seja, o xc vai ser, só agora abreviadamente, integral de x dv dividido pela integral de dv. E o yc vai ser integral de y dv
dividido pela integral de dv, que é evidentemente igual a v. Beleza? Então vamos fazer alguns exercícios agora. Então o que eu quero destacar é o seguinte: se eu estou calculando o centro de volume, o peso, lembrando da média ponderada, o peso de cada contribuição é dV. Se eu estou calculando área, o peso de cada contribuição é dA. Se eu estou calculando centro de linha, o peso de cada contribuição é dL, e assim sucessivamente. Ok? Então, eu vou começar a resolver os exercícios. E eu espero que, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês perguntem, tá? Então, vamos determinar aqui o centroide de uma semicircunferência. Então, aqui é uma linha, tá? Então, essa linha é raiz quadrada, y igual a raiz quadrada de R2 menos x2. Certo? Então, ó, primeira pergunta aqui, ó, quanto vale a coordenada x? A origem está aqui, ó. Quanto vale a coordenada x desse centro, desta linha? Quanto vale? Não entendi, professor. Ó, isso aí é uma semicircunferência, só que não é um círculo. O círculo é a área, certo? A circunferência é a linha, tá? Então, essa semicircunferência, que só tem a parte de cima, certo? Eu coloquei a origem ali, ó, na simetria. O que tem à esquerda tem à direita. Não é isso? Ali na figura. Em relação à origem, essa semicircunferência não é simétrica em relação ao eixo dos y? Sim. Certo. Então eu estou perguntando quanto vale a coordenada x do centro de gravidade desta linha. Eu vou colocar aqui para ver se vocês concordam comigo. Vocês concordam que a coordenada x do centro de gravidade desta linha é 0? Sim. Exatamente, porque o que tem à esquerda tem à direita. Então, como o centro de massa ou o centro geométrico ele está equilibrando as contribuições dos comprimentos desta linha, como a esquerda, o que tem à esquerda tem à direita, então a coordenada x é igual a 0. Certo? Agora, a coordenada y é igual a 0? Não.
Não. Não. E por que não? Porque não existe simetria em relação ao eixo do X. Certo? Em relação a Y tem simetria. Então isso significa que corpos simétricos possuem seu centroide situado sobre o plano de simetria. Então, nesse caso, eu sei que o meu centroide está em algum lugar aqui nesta linha, que linha no eixo dos Y. Tá? Então, se o centroide está no eixo dos Y, em algum lugar, que eu não sei aonde é, por isso eu vou calcular a cota YC, eu vou precisar calcular. Então, se o centroide está sobre o eixo dos Y, significa que a cota X desse centroide é igual a 0. Tá certo? Sim ou não? Sim. Eu posso acreditar nesse sim? Pode. Eita lasqueira! Não posso acreditar nesse sim. Essa risadinha aí. Olha só, pessoal. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Esta semicircunferência possui um eixo de simetria que na engenharia a gente usa essas duas bandeirinhas assim, ó. Certo? Ou seja, o que tem do lado de cá, tem do lado de cá. Certo? Então, o que está dito aqui é o seguinte. Esse corpo, que é essa circunferência, ela possui um eixo de simetria, que é esse que eu desenhei aqui com aquelas duas bandeirinhas. Então, o meu centroide está situado em algum lugar aqui. Eu não sei onde é. Não sei se é mais para baixo, não sei se é mais para cima. Eu só sei que está em cima dessa linha que forma o eixo de simetria. Certo? Então, ó, como o meu eixo X está aqui, qualquer que seja a posição vertical desse centroide, qual vai ser a distância X dele até a origem? R. Ó, vou fazer o desenho de novo, ó, e vou repetir a pergunta de novo. Eixo X eixo Y. Aqui está a minha circunferência. Mal feita, mas eu entendo que ela tem simetria em relação ao eixo dos Y. Então eu vou marcar um lugar aqui, pode estar aqui, esse centroide. A origem está aqui. Ó, qual é a coordenada X da origem? 0. Então se esse ponto está aqui, qual é a coordenada X dele? 0.
Então, é isso que eu estou dizendo. Se o corpo é simétrico, então o centroide dele está sobre o eixo de simetria. O eixo Y não é um eixo de simetria dessa circunferência? Sim. Ó, vou fazer um outro desenho aqui, ó. Um triângulo isósceles. Esse triângulo, ele possui algum eixo de simetria? Ele tem simetria, esse triângulo, em relação a algum eixo? Não. Não tem não? Esse aqui não é um eixo de simetria para ele, não? Sim. O que tem desse lado tem desse, né? Então, o que está dito aqui em cima é que o centro de área desse triângulo está em algum lugar sobre este eixo. Tá? Então, se eu colocar a minha origem aqui, qual vai ser a coordenada x do centroide desse triângulo? Zero. Zero. É a mesma coisa que está ali na circunferência. Porque qualquer ponto situado sobre o eixo dos y possui que valor de x? Zero. Então, é isso que está escrito ali. Tá? Se fosse uma circunferência completa, ela teria dois eixos de simetria. Esse e este. Então, se está sobre o eixo y e sobre o eixo x ao mesmo tempo, então está no meio. O centroide está aqui. Então, xc é igual a zero e yc é igual a zero. Então, como eu sei que está sobre os dois eixos de simetria, eu não preciso calcular. É isso que eu estou querendo dizer. Que, como eu sei que esta linha da circunferência que eu desenhei aqui, ela possui como eixo de simetria o eixo dos y, então eu já sei que a coordenada x desse centroide é igual a zero. Não preciso calcular ela. É isso que eu estava querendo dizer, entendeu? Então, se tem eixo de simetria, Sim. tem uma coordenada que eu não vou precisar calcular. Se não tiver nenhuma, eu preciso calcular as duas. Aí é diferente. Tudo bem? Então, eu só vou calcular a coordenada y. Em vez de pensar em centro de massa agora, então, vamos pensar em centro geométrico, tá? Se é uma linha, então é o centro geométrico daquela linha. Então, o meu YC será igual, como é uma linha, é integral de y vezes dl dividido pela integral de dl. Tá? Aí, cada dl aqui, ó, cada pedacinho dl, vou fazer uma circunferência maior aqui, para ficar mais fácil. Uma meia circunferência, aliás.
Então aqui eu tenho um DL, ó. DL. E aqui é a cota Y desse DL. Tudo bem? Então, se a equação da circunferência dessa banda superior é y igual a raiz quadrada de R2 menos X2, então quando eu for jogar aqui, eu vou jogar o quê? R2, a raiz quadrada de R2 menos X2, não é isso? Sim. Pronto. Então, o meu DL, lembrando que o meu DL é a raiz quadrada de 1 mais f' ao quadrado dx. Lembrando que se y é aquela raiz ali, então f' de x, que é a mesma coisa que y', é menos x sobre a raiz de R2 menos X2. Tá certo? Eu não derivei, mas vocês podem derivar para conferir. Lembrando que se y é a raiz quadrada de R2 menos X2, é porque isso é igual a R2 menos X2 elevado a meio. A derivada é uma função composta, então y' é meio vezes R2 menos X2 elevado a menos meio, vezes a derivada do que está dentro, que é menos 2x. Esse 2 cancela com esse 2. Esse menos meio vira mais meio no denominador. E o y' fica, por conta desse menos aqui, vira menos x sobre certo? Ok, professor. Maravilha. Então, y' elevado ao quadrado é x ao quadrado sobre R2 menos X2. 1 mais y' ao quadrado é R2 menos X2 mais X2, R2 menos X2. X2 cancela. Então, 1 mais y' ao quadrado é R2 sobre R2 menos X2. Logo, raiz quadrada de 1 mais y' ao quadrado é igual a R dividido pela raiz de R2 menos X2. Agora, ó, eu vou voltar aqui e vou ver, ó, que o meu YC, eu primeiro preciso resolver a integral do numerador e depois dividir pelo comprimento. Então, vamos lá. Então, integral de y dl é a integral de menos r até r de y vezes
a raiz de 1 mais f' ao quadrado. Dx. Então, isso aqui deu Rx de menos R a R, que é igual a 2R2. Certo? Ok, professor. Maravilha. Então, o meu, deixa eu ver se ainda tem espaço aqui. Não, não tem mais. Então, se alguém quiser tirar print da tela, eu vou apagar isso para a gente começar e calcular o centroide. Pronto, então a integral de y dl, já vimos, deu 2R2. E a integral de dl, como é metade da circunferência, deu πr. Já é um valor conhecido, né? Não preciso fazer de novo, né? Então, yc é a integral de y dl dividido pela integral de dl, que é 2R2 sobre πr, que é igual a 2R sobre 3π. Então, essa é a posição em relação à meia circunferência. Então, esta altura aqui é 2R sobre 3π. Tudo bem? Qual é a dúvida, pessoal? Ou não tem dúvida? Porque eu tenho esse defeito grave. Eu sofro com silêncio de aluno. Professor, pra mim, eu só fiquei com dúvida dessa parte do 3π. Eu entendi tudo, menos essa partezinha aí. Ah, não, desculpe. 2R sobre π, perdão. Poxa, me desculpa. Pô, você está certa. É 2R sobre π. Obrigado, viu? Até dar uma endireitada aqui. Nada, professor. Obrigado, obrigado. Eu não sei, eu também não sei de onde eu tirei esse 3π. 2R sobre π. Muito bem. Então vamos ver agora o centro de 1/4 de uma elipse. Então agora, ó, centro de área. 1/4
de uma elipse. Então agora não tem simetria nenhuma, tá? Então aqui essa curva é y igual a b sobre a raiz quadrada de A2 menos x2. Então aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. Então, meu elemento de área está aqui. Certo? Então, a distância desse elemento de área até a origem é x. Certo? Então, o xc vai ser integral de x dA dividido pela integral de dA. Então, essa fórmula também é conhecida. Aqui é a área total do 1/4 de elipse. A área total da elipse é πAB. Como eu tenho 1/4, vai ser πAB sobre 4. Eu vou usar no final isso aí, πAB sobre 4. Agora, quem é o meu dA? Meu dA é f de x dx. Certo? Então, meu dA é b sobre a raiz quadrada de A2 menos x2 dx. Então, resolvendo a integral do numerador primeiro. Então, integral de x dA é a integral de x vezes b sobre a raiz quadrada de A2 menos x2 dx. Esse ponto aqui é A. Então, essa integral é de 0 até A. Então, isso é b sobre a, integral de 0 até a, da raiz quadrada de A2 menos x2 vezes x dx. Como resolve essa integral? Alguém me ajuda? E eu tô sozinho nessa? Igual a x. Substituição trigonométrica? Não. Mais simples ainda. A ao quadrado menos x ao quadrado igual a u. Isso mesmo. Então, u igual a ao quadrado menos x ao quadrado. Então, du é menos 2x dx. Significa que x dx é menos du sobre 2. Certo? Então, aquela integral vira b sobre a. Integral, vou deixar para colocar daqui a pouco os limites da raiz de u
vezes x dx menos du sobre 2. Agora, se u é a ao quadrado menos x ao quadrado, quando x é zero, u é a ao quadrado. E quando x é a, u é zero. Então, isso aqui vai virar b sobre 2a integral, propriedade das integrais definidas. Já falamos isso uma outra vez, tá? Menos a integral de b até a, aliás, a integral de b até a de f de x dx é igual a menos a integral de a até b de f de x dx. Tá? Então, esse menos vai sumir porque eu vou transformar aqui de 0 até a ao quadrado. De raiz de u du. Então, isso é b sobre 2a, integral de 0 até a ao quadrado, de u elevado a meio, du, que é b sobre 2a, u elevado a 3 meios sobre 3 meios, de 0 até a ao quadrado. Esse 2 vai embora. Então, u elevado a 3 meios, quando u é igual a ao quadrado, a raiz de a ao quadrado é a, vai dar ali a ao cubo sobre 3, certo? Então, vai dar b sobre a vezes a ao cubo sobre 3. Corta esse a, um desses com esse, sobra 2, né? Então, isso deu b vezes a ao quadrado sobre 3. Tá certo? Isso foi a integral do numerador. Então, o meu xc é igual a b vezes a ao quadrado sobre 3, dividido por π a b sobre 4. Certo? b a. Então, deu 4a sobre 3π. Dúvidas aí, pessoal? Não, professor. Tá. Não. Então, se eu fizer a mesma coisa para y, eu vou descobrir que o meu yc é 4b sobre 3π. Só que, no caso do y, eu não vou resolver todo, porque a gente vai consumir o tempo da aula e não vou conseguir chegar onde eu queria ainda chegar. Mas eu vou apenas mostrar a mesma particularidade que eu mostrei antes. X, Y, aqui está a elipse. Prof, desculpa Pois não, interromper. pois não. O senhor está gravando a aula? Tô gravando. Ah, ok.
Então aqui é o Não meu apareceu o ícone aqui de aula sendo não, gravada. mas é porque eu não gravo com o instrumento do Google Meeting, não. Porque demora muito para liberar. Eu prefiro gravar a tela. Ah, entendi. Isso você não está vendo. Valeu, prof. Tá? Então, ó, esse elemento de área, DA, é f de x dx. Continua a mesma coisa. Só que a posição vertical desse centroide é que é igual a y sobre 2. Certo? Então, o meu YC é a integral de y ao quadrado sobre 2 dx dividido pela integral de y dx. Aí vai aparecer aquele meio que a gente viu lá na frente, no início da aula. Certo? Ok, professor. Tranquilo. E as outras pessoas? Tem alguma dúvida? Até agora eu só estou vendo a participação de uma pessoa. Até agora não, prof. Tudo de boa. Tá, legal. Tá tranquilo, professor. Na verdade, é ter um tempo para poder estudar um pouco mais e digerir, porque é muita informação. É isso, na aula minha mente não funciona muito não. Eu pego depois, reassisto tudo e aí mando brasa. Por que vocês não aproveitam a ocasião para tirar logo a dúvida? Porque eu só vou saber elucidar essa dúvida estudando depois, entende? É meio complicado o processo. Tá bom. Exatamente, é porque, assim, da maneira que o senhor conduz na aula, a gente consegue acompanhar tudo muito bem. A questão é quando a gente está sozinho. Aí é que as coisas correm diferente, às vezes a gente vai ver outros assuntos em outros momentos, e aí é que surge dúvidas. Ok. Como vocês preferirem. Vamos lá. Então, olha aqui, uma coisa aqui interessante, ó. Eu quero calcular agora. Eu tenho, não sei se vocês se lembram, a gente chegou até a abordar esse problema aqui quando falamos do cálculo de volumes. Eu tenho uma pirâmide de base quadrada, A e A. E eu quero agora o centroide desse volume desta pirâmide, sendo que a altura da pirâmide é H. A altura da pirâmide é H. O problema geométrico está compreendido? Sim. Beleza. Então, ó, eu vou ter aqui o eixo X para cá, o eixo Y para lá para trás e o eixo Z para cima. Eu pergunto, então aqui é X, não sei se vou botar, aqui é X, lá para trás é Y e para cima é Z. Tá? Qual é a posição X e a posição Y desse centroide, desse volume?
Os dois são zero. Os dois são zero, exatamente. Porque o eixo x é um eixo de simetria do volume e o eixo y também. Então, por isso, xc é igual a zero e yc é igual a zero. Ao passo que eu posso calcular a posição vertical zc. Então, o meu zc vai ser igual a integral de z dv dividido pela integral de dv. Então, ó, esse volume ele é descrito pelas áreas das seções transversais. Vocês concordam que qualquer que seja a seção aqui vertical que eu tome, vai ser um quadrado? Sim. Sim. Pronto, então vou desenhar essa pirâmide agora deitada, para facilitar. Então aqui está o Z, aqui está o meu H, certo? E aqui, esse lado que está aqui para cima, que aqui eu escolhi, pode ser qualquer um dos dois eixos, pode ser X, pode ser Y. Eu estou desenhando só metade da pirâmide, porque tem outra metade aqui embaixo, tá certo? Ok? Então todo mundo concorda comigo que essa dimensão aqui é A sobre 2? Sim. Então alguém me ajuda com a equação dessa reta? Se esse ponto aqui é A sobre 2 sobre o eixo do X e aqui é H sobre o eixo do Z, quanto vale a equação dessa reta em função de Z? X é igual a sobre 2 menos E. Quase isso. Ó, essa reta passa pelo ponto, ó, passa pelo ponto de coordenadas Z igual a 0, X igual a A sobre 2. E possui coeficiente angular igual à tangente desse ângulo aqui, ó, que é menos A sobre 2 dividido por H, que dá menos A sobre 2H. Certo? Sim. Então, a equação dessa reta, aquela reta ali, é A sobre 2 menos A sobre 2H vezes Z. Essa que é a equação da reta, que eu posso colocar A sobre 2 em evidência vezes 1 menos Z sobre H. Essa é a equação da reta. Observe que quando Z é igual a H, quanto vale X?
0. 0. Isso confirma na equação? Quando eu substituo Z igual a H, confirma. Quando Z é igual a 0, quanto vale X? A sobre 2. Pronto. Então é isso. Tá certo? Então, para um Z qualquer, quanto vale a área da seção transversal da pirâmide? Eu vou multiplicar isso por 2 e elevar ao quadrado, certo? Não é isso? Porque aqui é metade do lado, ó. Certo? Então, quanto vale a área da seção transversal em função de Z? Vale isso aqui sobre vezes 2, vai cancelar o 2, elevado ao quadrado. Então, A de Z vale A ao quadrado vezes 1 menos Z sobre H ao quadrado. Não é isso? Que a área de um quadrado não é o quadrado do lado? Sim. Pronto. Então, quanto vale o meu dV? Meu dV vale A2, 1 menos Z sobre H elevado ao quadrado vezes dZ. Lembrando que esse dV é um prisma de base quadrada de altura dz, certo? Então eu tenho aqui a base do meu prisma. Nossa, terrível. Pronto. Então aqui, ó, isso aqui é o meu dV. Meu dV é isso aqui. Aqui é dz. A altura do prisma é dz. E a área da base é isso aqui. Poxa, pessoal, eu achava tão importante que vocês tirassem a dúvida, porque eu estou achando vocês muito calados e eu acho que vocês estão com dúvida. Mas eu vou acreditar no que vocês me disseram. Formule aí, por favor, a dúvida qual é. Tá bom, vocês não querem perguntar, então tudo bem. Então, pessoal, o meu ZC, que é a integral de ZdV dividido por dV, vou resolver o numerador primeiro. Então, integral de ZdV. Integral de ZdV é integral de 0 até h de z vezes a ao quadrado 1 menos z sobre h ao quadrado dz.
Então, isso aqui será igual a A2, pode sair, integral de 0 a H de 1 menos Z sobre H ao quadrado vezes Z vezes dz. Professor, Pois não. tem um ponto ali, um tanto antes, onde tem A de Z é igual a A ao quadrado, 1 menos Z sobre H ao quadrado. Isso. Isso é baseado na área do quadrado, certo? Isso. Mas um pouco antes tem A sobre 2. Aquele sobre 2, o que foi que houve? Aqui, ó. Volta a página um pouco aqui. Pronto. Aqui não é metade do lado? Ah, certo, certo. Porque Sim. tem outra metade aqui para baixo, ó. Que eu não desenhei. Aqui é só a metade do lado. Por isso que depois que eu obtive esse A sobre 2 vezes isso aqui, eu tinha que, antes de elevar ao quadrado, multiplicar por 2. Aí o 2 que estava aqui embaixo sumiu. Entendeu? Entendi. Tá certo. Foi isso. Entendi. Beleza, obrigado. Nada. Então, isso aqui é A ao quadrado, integral de 0 até H, de 1 mais Z2 sobre H2, menos 2Z sobre H, Z, dz. A2, integral de 0 até H. Pode falar que abriu o áudio. Z mais Z ao cubo sobre H ao quadrado, menos 2Z2 sobre H, dz. Ao quadrado, integral de 0 a H, integral de Z dz. Opa, desculpa, aqui já não é mais integral, já estamos resolvendo a integral. Então, A sobre 2 vezes Z dz, Z ao quadrado sobre 2. Z ao cubo dz mais Z à quarta sobre 4H2. Menos 2Z2 dz, dá 2Z ao cubo sobre 3. Menos 2Z ao cubo sobre 3H. Para ficar mais claro aqui, deixa eu... 2Z ao cubo, tudo isso de 0 até H. Então vai dar A2 vezes... Em 0 vai zerar todo mundo, certo? Em H vai dar H ao quadrado sobre 2, mais H à quarta com H ao quadrado vai dar H ao quadrado sobre 4, menos H ao cubo sobre H ao quadrado de novo. 2H ao quadrado sobre 3. A2 vezes 2, 4 e 3 dá 12, não é isso? 12, isso. 12. 12 por 2, 6, 6H2. 12 por 4, 3, 3H2. 12 por 3, 4, menos 8H2. Então, isso é 6 e 3, 9, menos 8, vai dar A2, H2 sobre 12.
Certo? Ok, professor. Certo. E agora, como o volume total disso é A2H sobre 3, certo? Então, quanto vai ficar o meu ZC? Vai ser a integral de cima, que é A2H2 sobre 12 vezes 3A2H. A2 vai dar H sobre 4. Dúvidas? Não. Alguma dúvida? Professor, não é sobre esse assunto, não, mas você sabe essas fórmulas todas de cabeça? Quais? De Por volume exemplo, e tal? aham. Algumas eu sei. Não sei se eu sei todas. Provavelmente não. A gente tem que Entendi. consultar aqui toda pirâmide regular é área da base vezes altura sobre 3. Qualquer uma, né? Qualquer uma. Seja base triangular, base... O cone, por exemplo. O cone é uma espécie de pirâmide, né? Então, você tem a área da base πr2h sobre 3. Também. Tudo que tem esse formato, tipo pirâmide, é a área da base vezes a altura sobre 3, sempre. Tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha mostrado a vocês, pelo menos, como é que pondera o centro de gravidade para cada figura, para cada corpo, seja ele um centro de gravidade de um volume, ou um centro de gravidade de uma área plana, ou um centro de gravidade de uma linha, não importa. Se for de linha, eu vou ponderar por dl. Se for de área plana, eu vou ponderar por dA. Se for de volume, eu vou ponderar por dV. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, se vocês não têm dúvida, então vamos encerrar por aqui. Beleza? Então, até a sexta-feira. Boa noite a Tchau, todos. professor. Obrigada. Boa noite. Nada, Obrigada. Boa noite, professor. Obrigado. nada.